Fala, turma! Seja bem-vindo em mais uma aula. Eu tô dando risada aqui, turma, porque antes de abrir essa aula, eu já estava tratando vocês assim, como alguém muito íntimo. Então, eu já nem salvei vocês mais, já fui conversando aqui, interagindo. Mas vocês estão tudo bem, turma? Estão gostando bem aqui? Cara, viemos aí do dominante, do influente, do estável, né? Espero que você tenha se visto, espero que você tenha se conectado, identificado as pessoas à sua volta. Como eu disse, a minha missão de vida é levar autoconhecimento para as pessoas, porque eu acredito que essa é a única forma de uma mudança verdadeira e profunda. Olha só, nós estamos tão de casa, eu vou fazer essa aula aqui tomando um cafezinho. Se você puder tomar um café do outro lado aí, tira o meu pote e fala, ó, tô tomando café também, tamo junto. Fala, tomar um cafezinho aqui, para a gente poder seguir. Tomara que não erra. Turma, por que no final da última hora eu dei aquela respirada? Mas vamos lá, você vai entender por quê. Nós vamos falar sobre o perfil analítico. E, meu amigo, se você ou se você tem um perfil analítico, você vai entender que para as pessoas conversarem com você, é necessário estar munido de muitas informações. Porque o analítico, ele é alguém conhecido por gostar de muitos detalhes. Então vamos lá, o que é muito comum no analítico? Por quê? Para quê? Para onde? Quem inventou? De onde que veio? Por que tem que ser agora? Que horas? Quando? Que dia? Cara, o analítico, cara, se você é um analítico, você tem a grande necessidade dentro de você de informações. Agora, cá entre nós. Para onde que eu vou dar um spoiler aqui. Por que você gosta tanto de informação? Sabe por quê? Lá na Devolutiva eu vou te falar, mas aqui também eu vou te falar. Medo de errar. Medo de enfrentar crítica. Então, o analítico ele tem muita dificuldade de lidar com o erro. Ele, vou entregar demais também, né? Existe um porquê que ele tem dificuldade de lidar com o erro. Mas ele precisa de muitas informações, porque quanto mais informações ele tem, menor são as chances dele errar. Então, se existe uma menor chance dele errar, existe uma menor probabilidade dele enfrentar críticas. Por isso que ele une-se de todas as informações. Por isso que ele precisa de uma melhor decisão. Agora, quais são as principais características do analítico? O primeiro ponto é atenção aos detalhes. Cara, se tem alguém, se você quer alguém, né, para poder prestar atenção em todos os detalhes, né, você precisa de um analítico. O analítico é o cara que ele vai te entregar as minuciosidades do negócio. Ele vai observar a vírgula antes do zero, depois do zero, ele vai ver todo o contexto. Ele é um cara que tem muita atenção aos detalhes, ele é um cara muito assertivo, ele é um cara muito preciso. Assim como o dominante tem uma facilidade de iniciativa, mas uma péssima acabativa, o influente ele tem uma dificuldade em iniciar, mas ele tem uma facilidade em terminar. Porém, o analítico, tudo que ele começa, ele precisa terminar. Para ele, início, meio e fim faz total sentido. O segundo ponto é a discrição e prudência. Né? A gente entra no perfil oposto aqui. Enquanto o influente está lá, fala pessoal e tal, como é que vocês estão? Todo mundo, bom dia, bom dia. O analítico olha para o influente vir e começa, nossa, ele não vai encostar em mim. Nossa, ele não vai encostar em mim. Aí encostou, nossa, tá. Tem que encostar, Jesus. Porque eles são mais discretos, eles são mais prudentes. Eles buscam por ordem e organização. Assim como o influente rejeita a rotina, detalhismo, né, tarefas que exigem concentração, o analítico, por outro lado, ele busca por essa ordem, ele busca por essa rotina, ele busca por essas regras mesmo. E é tão interessante que sim, você tem na sua empresa um analítico e você não deixa claro para ele quais são as regras, ele cria as próprias regras. Agora, depois que ele criar, quebrar vai ser difícil, tá? Mudar essas regras vai ser difícil. Vai ter que estar munido de muita informação e mostrar que ele está errado. E mostrar que ele está errado é muito difícil. Planejamento estratégico. Né? Ele consegue ver as coisas, ele consegue observar os cenários e montar ali o melhor planejamento. Se trata também de um perfil com muita dificuldade de conexão emocional. Né? Nós temos resultados, perfis voltados para resultados, dominante e influente.
Perfis voltados para relacionamento, dominante e analítico. Perfis voltados para pessoas estáveis e influentes. Auto-iniciativa, influente, auto-iniciativa. Ótima acabativa analítico, ótima acabativa os estáveis. E por aí, os perfis opostos, influente, analítico, estável e dominante. Os pontos fortes dos analíticos. O que define o analítico, galera, é a precisão e a qualidade. Se alguém que tem qualidade no seu trabalho é o analítico. Eles têm perfeccionismo. E aí eu vou te falar algo pessoal. O Vitor defende o perfeccionismo. Eita! Entrei na contramão do sistema, hein? Vamos lá, por que eu defendo o perfeccionismo? Porque o perfeccionismo não paralisante, aí que entra no detalhe que eu falo, quem é que, turma, seja bem sincero, cara, seja bem sincero, quem é que não gostaria de receber um trabalho perfeito? Quem é que não gostaria de receber um trabalho, cara, assim, perfeito? Né? Se olhar para uma planilha e tá ali todos, né, desenhado, gráfico, se olhar para uma valorização de uma casa, tudo. Cara, quem não gostaria, cara? Quem não gostaria? Seja sincero. Então, o perfeccionismo ele é bom, desde que ele não seja paralisante, porque ele se torna negativo. O que é o perfeccionismo paralisante? É quando eu tenho um projeto para entregar dia 16, e chega o dia 16 e eu falo, cara, preciso de mais tempo. Ah, porque não tá bom, porque não ficou legal, não ficou do jeito que eu queria ali e tal. E quando outras pessoas vão ver esse trabalho que o analítico não tá bom, normalmente a reação é, caraca, velho, tô falando que isso não tá bom, sério? Caraca, isso é perfeito, cara. Então, essa é a questão. Eles têm uma alta qualidade, uma alta precisão, mas eles têm também o perfeccionismo. Muitos têm o perfeccionismo paralisante, mas outros com inteligência emocional não têm o perfeccionismo paralisante. Né? Atendi uma analítica semana passada, justamente ela tinha uma tarefa para entregar dentro do Mercado Livre, ela trabalha dentro do Mercado Livre. Então, ela ia para uma outra área de gestão e ela precisava entregar um projeto para se mostrar apto para aquela vaga. E ali, a nossa tarefa foi, ó, sábado tem que estar pronto, não tem conversa. E realmente, sábado, 10 horas da noite, eu estou falando horário, porque ela usou todo o tempo útil disponível, tá tudo bem, mas entregou no sábado. Então, qualidade e precisão são pontos fortes desse perfil. E o segundo é disciplina e prudência. O perfil analítico ele é o tipo da pessoa que, como eu disse, ele tem dificuldade iniciativa. Mas ele é alguém que, quando ele começa algo, ele tem uma alta disciplina. Ele vai até o final do negócio. Ele vai até o finalmente da coisa. Então, ele tem uma alta disciplina. Ele é muito perseverante naquilo que ele começa. Ele persevera muito naquilo. Né? Ele persiste muito sobre aquilo. Que são habilidades que ele tem. Por quê? Porque rotina faz muito sentido para o analítico. Se você é analítico e não está conseguindo viver uma rotina, provavelmente você está frustrado ou frustrado. Porque é necessário para o analítico, é um dos motivadores dele, né? Estou falando de motivador. É porque isso é para evolutivo individual. Mas um dos motivadores do analítico é rotina. Ele precisa enxergar a rotina. Se ele está num ambiente que não permite que ele construa a rotina, aquele ambiente incomoda, aquele ambiente para de fazer sentido. E aqui, turma, quando a gente fala de todos os perfis, quando os ambientes não preenchem os meus motivadores, eu começo a reclamar do ambiente, eu começo a achar ruim do ambiente. Muita gente vai falar que é o salário, que é isso, que é aquilo outro, mas não é. É que os seus motivadores não estão sendo preenchidos. Porque se os seus motivadores estiverem sendo preenchidos, você vai estar bem. Se eu estou bem, eu gero maiores e melhores resultados. Né? Quem se acha que gera maior resultado? Quem está bem ou quem está mal? Simples, né? Os meus motivadores estão preenchidos, eu estou bem, logo eu tenho capacidade de gerar maior e melhores resultados. Agora, quais são os pontos de atenção dos analíticos? O primeiro ponto, inclusive eu já até entreguei, é o medo de errar. Tem muito medo de errar. Por que eles têm medo de errar? Porque enfrentar críticas. Se eu erro, a crítica vem para mim. Tá, eu vou entregar o que eu não entreguei no início. O analítico, diferente do dominante, o dominante, quando ele erra, ele fala, pô, beleza, errei, vou melhorar isso aqui. O analítico, ele leva para a identidade. Ele leva para quem ele é. Então, ele não vê que ele errou um projeto.
Ele vê que ele é uma pessoa que erra. Entende a diferença? Uma coisa é eu errar o projeto. Uma coisa é eu me enxergar como uma pessoa que erra. Então, se você tem um filho, você tem um marido, você tem um liderado que é analítico, na hora de passar um feedback negativo, cara, é um ponto, deixar muito claro o que aconteceu para que ele possa melhorar aquilo. Se você entrega muitos feedbacks negativos de uma vez e sem deixar ele muito claro, né, de uma forma metafórica, que eu estou dizendo aqui, você matou o perfil, você matou a pessoa. A pessoa acabou a capacidade de gerar resultado. Né? Ou você vai ter que ter uma paciência muito grande para lidar com aquilo, para aquela pessoa voltar a ter capacidade de gerar resultado. Próximo ponto, crítica excessiva. O analítico ele é muito crítico. Por quê? Porque ninguém executa tão bem como ele, ninguém é tão bom quanto ele. Ele é muito detalhista, né? Então ele critica tudo e todos. E o problema, muitas vezes, é isso, é a crítica que não me deixa entrar em ação. Né? Pode ficar melhor, não, fulano é isso não ficou bom, isso não está certo, isso não está legal. Acaba que isso traz para ele um medo sobre o futuro. Porque ele tem uma capacidade tão grande de olhar para o negativo, de olhar para o que está dando errado, de olhar para o que está faltando, que isso faz com que ele não entre em ação. Faz com que ele não usufrua daquilo, faz com que ele não dê o próximo passo. E aí entra um ponto. E o último ponto é a dificuldade em lidar com momentos de caos. E como se comunicar com um analítico? Cara, primeira coisa, conversar com o analista tem que preparar antes, tá? Não é de qualquer jeito, não é como o perfil oposto, né? Um frente que você só vai lá e conversa com o emocional e tal. Não. É estruturado. É ponto a ponto, é check a check. É um negócio claro, definido e bem estruturado. Porque se você vai conversar com ele e ele vê que aquela conversa não faz sentido, ele não vai engajar. Vou te dar um exemplo. Por que eu trago a história do perfil aqui para essas aulas? Talvez se você é analítico, talvez se você é dominante, talvez nem fez sentido para você. Agora, para o analítico faz total sentido. Porque ele poderia me ouvir, se eu não faço a abertura e falo de onde as informações saíram, as validações, USP, o FRJ, o FMG, fora do país, enfim. Se eu não trago isso para ele, ele fica dizendo, cara, faz sentido. Mas de onde será que ele tirou isso? Qual é a base disso? Então ele tem necessidade disso. Você precisa também, numa boa comunicação com ele, respeitar o tempo de análise. Entregar e falar. Até sexta a gente consegue evoluir, próximo passo? Consegue ser analista? A gente volta a conversar? Beleza. A gente volta a falar. Por quê? Porque ele precisa avaliar o panorama todo. Né? Quando eu vou oferecer um processo, por exemplo, para um analítico, eu preciso respeitar o tempo dele de pensar. Preciso respeitar o tempo dele de levar aquilo, de ver pós, contras e fazer toda a análise dele. Eu preciso também reconhecer que ele é organizado, que ele é estruturado. Então, numa boa comunicação com ele, eu tenho que me comportar como ele é. Ele tem que ver organização em mim. Ele tem que ver estrutura em mim. E, por último, eu preciso reconhecer nele a sua dedicação. Reconhecer nele o quanto ele é esforçado. Porque sinto, né? Os analíticos, eles costumam ter uma vida muito pesada. E eu falo muito pesada mesmo. Porque a cobrança que eles colocam sobre eles mesmos é muito alta. A régua do perfil analítico, ela é muito alta. Então, eu preciso reconhecer a dedicação e o esforço deles. E, normalmente, eles vivem vidas muito pesadas. Porque ninguém é tão bom quanto eles. Ninguém presta atenção no que eles prestam atenção. Ninguém vê o que eles veem. Então, normalmente, eles estão com muita demanda. E qual que é a diferença? O dominante consegue pedir ajuda. O dominante consegue delegar, comandar as pessoas. O analítico, ele tem muita dificuldade. Porque quando ele vai passar uma tarefa, o problema não é ele passar a tarefa para o outro. O problema é ele fazer a leitura de que o outro vai entender que ele não é bom o suficiente para resolver aquilo. E o que ele faz? Fica caladinho na dele, tentando resolver tudo sozinho. E o que é o principal ponto que eu espero que você que é influente, saia daqui dessa aula?
Primeiro que você entenda, e eu quero reconhecer, né, realmente a pessoa que você é. Realmente, você é uma pessoa fora da curva, né, como o mundo diz, uma pessoa diferenciada, ou diferenciada. Mas você precisa entender que talvez a sua crítica excessiva, talvez o seu detalhismo muito grande tá te roubando a ação. E se você avançar comigo, né, eu vou te entregar em um momento os seus valores. E você vai conseguir estruturar um plano para que você preencha rapidamente aquilo que é importante para você e consiga avançar. Porque assim como eu falei no estado, a dificuldade do analítico, né, que o analítico tem em avançar, é porque ele precisa ter as informações claras sobre o próximo passo. Só que com falta de autoconhecimento, a pergunta que fica é, o que eu preciso ter claro? O que precisa ficar claro em nível que eu consiga avançar? A gente coloca fora, mas na verdade não há nada fora que primeiro não nasça dentro. Então eu preciso entender as necessidades internas para que elas estando preenchidas eu tenha facilidade para poder avançar. E você que tem um relacionamento com um analítico, né? Eu sou casado com uma analítica. Acho que se eu não fosse a pessoa que eu sou hoje, esse relacionamento seria demais desafiador. Mas hoje eu super tranquilo, lido com isso muito bem. Para que você entenda que é necessário respeitar o tempo, é necessário entregar detalhes. Detalhes é importante, sim. Lembra? O autoconhecimento é isso. Quando eu saio da cadeira do julgamento, eu vou para a cadeira do respeito. Na cadeira do respeito, eu me vejo sobre as lentes do outro. Enxergar os seus lentes do outro é entender que se você tem uma analítica próxima a você, um analítico, é necessário todos os dados. É necessário todas as informações. É necessário estar estruturado. É necessário rotina. É necessário organização. É sim necessário. Ai, Vitor, mas isso é besteira. Cara, a decisão no final vai ser sempre sua. Enxergar que é besteira e continuar tendo dificuldade com o relacionamento com essas pessoas, ou entender que isso é uma necessidade dele ou dela, e fazer um esforço para poder preencher aquilo que é importante para o outro, e assim construir um ainda melhor relacionamento. Tamo junto? Fez sentido para você? Tem um link em algum lugar aqui, para você avançar na nossa sessão evolutiva individual, tá? Foi muito bom te ter aqui. Ó, eu preparei uma aula final, master, resumindo tudo, te entregando um pacote fechado, tá? E aí a gente se vê na nossa próxima aula. Um forte abraço.